Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Esse aqui é o Papo Jus, é o podcast da AJUFESP, Associação dos Juízes Federais de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Eu sou Thaís Ferracini, sou a presidente da associação. E hoje estamos aqui para mais um episódio desse nosso podcast com um assunto que é um assunto polêmico, é um assunto do momento, por conta de acontecimentos, né, que estão pipocando aí nos noticiários e tudo. E nós vamos falar sobre tráfico de pessoas, movimentos migratórios e refúgio. E para falar sobre esse tema tão interessante, eu tenho aqui 3 convidados. Uma é nossa super habituê, porque está sempre aqui no podcast, às vezes atrás das câmeras. Na mesa de som. Na mesa de som, né? Que faz tudo aqui, né? Que faz com muito prazer. Então vamos começar apresentando, não que ela precise ser apresentada, né? Obrigada. Mas estamos aqui então com Luíse Filgueiras. A Luíse é juíza federal da 8ª Vara Criminal aqui de São Paulo, mas já foi nomeada desembargadora federal aqui no último concurso de promoção. Tá só aguardando a posse, que vai acontecer no dia 30, né? Então já até trago aqui felicitações, parabéns obrigada pela sua promoção. Ganha muito o nosso tribunal com uma pessoa como você. Obrigada, querida. A Luíse é mestra e é doutoranda pela PUC São Paulo, diretora de Diversidade e Inclusão aqui da AJUFESP, ela é da nossa diretoria, né? Membro de diversos colegiados na temática do enfrentamento ao tráfico de pessoas como representante institucional. Seja muito bem-vinda, Luíse. Obrigada, Thaís. É um grande prazer estar aqui novamente e agradeço aí o espaço que a AJUFESP tem aberto para essa temática do trabalho escravo, do tráfico de pessoas, contrabando de imigrantes, agora refúgio também, né, que é um assunto que está bem aí na pauta, né, e porque a gente precisa falar nesses assuntos, porque a gente precisa prevenir, né, acima de tudo, né, porque é melhor do que reprimir. Perfeito, maravilha. Nosso segundo convidado também é nosso diretor aqui da AJUFESP, Daniel Chiaretti. O Daniel é juiz federal substituto em Corumbá, é mestre e doutor em filosofia pela USP, foi defensor público federal com atuação nessa área de imigração e refúgio. Daniel, seja muito bem-vindo, é sua primeira participação na frente das câmeras, mas o Daniel também está dentro do nosso grupo de organização e de fomento aqui do podcast, onde a gente pensa nos assuntos e tudo. Então, muito bem-vindo. Muito obrigado, prazer participar agora aqui diretamente no programa com um tema que me é muito caro e como a Luísa já colocou, eu acho que é um tema da vez, do momento, muito importante. E estou muito feliz de poder discutir isso com amigas e amigos aqui no podcast da AJUFESP. Obrigado, Thaís. Muito obrigada, imagina. E por fim, temos um convidado ilustre que veio aqui doar um pouco do seu tempo para a AJUFESP, para o nosso podcast. Estamos com Paulo Fadigas. O Paulo é juiz da infância e da juventude e do setor de crianças e adolescentes solicitantes de refúgio e vítimas de tráfico de pessoas, aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo. É graduado pela USP, mestre em Direito Internacional pela USP e membro do FONTET CNJ. Muito bem-vindo, Paulo. Obrigada por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço esse convite e fico imensamente agradecido pela AJUFESP poder oportunizar esse momento de a gente expor em poucas palavras, mas em palavras sinceras. E agradeço também a presença de colegas e amigos, de pessoas que efetivamente vale a pena ouvir e principalmente aprender. Obrigado. Nós que agradecemos totalmente aqui. Vou começar só com uma contextualização, assim, para nossa audiência em geral sobre o tema. O tráfico de pessoas, os movimentos migratórios e a busca por refúgio são temas complexos e urgentes que demandam a nossa atenção e compreensão. Em um mundo cada vez mais globalizado, milhões de pessoas são vítimas de exploração, são forçadas a deixar os seus lares em busca de melhores condições de vida ou de segurança e buscam refúgio em países estrangeiros. Nesse contexto, é crucial discutir e compreender as causas e consequências desses fenômenos, bem como as medidas necessárias para prevenir o tráfico de pessoas, garantir o direito de migrar e proteger os refugiados. Nesse episódio, nós vamos explorar então essas questões e refletir sobre o papel da sociedade e das instituições, em especial do Poder Judiciário, que é o nosso viés aqui do podcast, né, para um mundo mais justo e solidário.
Para começar, eu acho que é importante a gente trazer conceitos, né? Para quem estiver nos ouvindo, são assuntos que são específicos, são técnicos, então eu acho que conceituar é importante. Então eu queria que vocês definissem para mim, acho que podemos começar com a Luíse, por favor, definisse tráfico de pessoas. O que é tráfico de pessoas? Então, essa pergunta é muito boa, Thaís, é uma pergunta genérica, mas que abre a possibilidade de a gente elucidar algumas questões, né, sobre o tráfico de pessoas. Quando a gente fala nisso, as pessoas já pensam, tráfico, né, tem a ver com deslocamento, tem a ver com a mudança de um lugar para o outro, já pensa no tráfico internacional. E aí a gente pergunta, tráfico é sempre deslocamento, tráfico de pessoas? Hoje em dia, não é mais só, né, a questão do deslocamento. O tráfico de pessoas, a gente também tem a tendência de achar que tráfico de pessoas é aquela transferência de mulheres para a exploração sexual, né? A gente costuma relacionar o tráfico de pessoas com exploração sexual, culturalmente, mas ele não é só isso. Isso vem da história do próprio tráfico de pessoas na nossa legislação, porque tráfico de pessoas, ele esteve no Código Penal até pouco tempo atrás, até 2016, como o tráfico para a exploração sexual, né? A história do tráfico de pessoas são as convenções internacionais que tratavam lá atrás, no início de 1900, sobre o tráfico de mulheres, de escravas brancas. Então, era o tráfico das mulheres europeias para as colônias ou dentro da própria Europa. Então, ele nasceu com essa coisa meio racializada e de gênero, né? Ele não vem do tráfico que veio da África, de escravos da África. Nossa legislação de tráfico de pessoas não tem essa origem, né? Tem a origem no tráfico sexual. Então a gente tem essa cultura e as ações penais, inclusive as ações penais que a gente tem transitadas em julgado até hoje são pelo 231. Nós não temos ainda trânsito em julgado do 149, pelo menos até 2019, na pesquisa que a UFMG fez. Mas 149 é o novo artigo que cuida, né? É o 149. Porque o que aconteceu? O Protocolo de Palermo, né, que é de 2000, foi promulgado em 2004 aqui no Brasil, ele trouxe uma nova configuração do tráfico de pessoas. E aí ele trouxe vários verbos, né, e várias ações... vários meios pelos quais você comete o crime e várias finalidades, né? Então, os meios que tratam do vício de consentimento e as finalidades, que são muitas, não são mais só a exploração sexual. Mas isso o que aconteceu? Veio o Protocolo de Palermo assim, e aí a nossa lei depois incorpora o Protocolo de Palermo só em 2016. Então, a gente tem hoje um crime muito complexo na legislação. Então a gente tem vários verbos, né? Eu gostaria de falar aqui os verbos do tráfico de pessoas para que a gente veja como ele é complexo. Olha, a gente tem agenciar, a gente tem aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar e acolher pessoa. Mediante. E aí vem os vícios de consentimento. Grave ameaça, coação, fraude ou abuso. Para quê? Para diversas finalidades. Trabalho escravo. E aí a gente tem uma conexão muito grande com o crime do 149. E aí a gente falou bastante sobre isso em um episódio aqui, né? Que foi feito em maio. Perfeito. Existe uma conexão muito grande. Eu tenho até uma certa dificuldade de separar na prática quando há a redução condicional de escravo e não há tráfico de pessoas. Sim. Porque eu fico imaginando como a pessoa chega até aquele momento de redução condicional de escravo sem ter sido traficado primeiro, nem sem ter havido o deslocamento ou sem haver, na verdade, o acolhimento, pelo menos, sim, ou o alojamento daquela pessoa mediante um abuso daquela situação de vulnerabilidade para a redução condicional de escravo. Isso também é tráfico de pessoas, e veja que não tem deslocamento nenhum, sim, aí, né? E não tem exploração sexual também, como fica um pouco no imaginário das pessoas, né? E aí a gente tem a exploração sexual, a gente tem qualquer tipo de servidão, né? Então, pode ser uma servidão para praticar crimes.
Se essa pessoa estiver em algum lugar coagida por alguém para praticar crimes, ela é uma vítima de tráfico de pessoas. E aí Isso a gente acontece tem que bastante no tráfico de drogas, por Exatamente. exemplo. A gente tem que pensar, será que aquela pessoa é uma criminosa ou será que aquela pessoa é uma vítima de tráfico de pessoas? Precisa de muito treinamento, né? Pra gente entender que dentro de um crime você pode ter uma vítima, na verdade, né? Então a gente tem, na verdade, como você está numerando, inúmeras formas de exploração. Daniel, essas inúmeras formas de exploração são essas? E olha que eu não terminei. E olha que eu não terminei, só para continuar. A adoção ilegal, que o nosso colega Fadigas vai falar bastante sobre isso, que tem experiência super vasta nessa questão do tráfico de pessoas para adoção ilegal. E a remoção de órgãos e partes e tecidos do corpo, que também parece que é lenda, mas não é. Houve uma importante operação lá no Recife sobre isso, né? A Operação Bisturi, já há algum tempo atrás. A Anália esteve aqui conosco no episódio de maio, contou com bastante detalhe, né? Realmente uma história é um outro universo. Então, né? Vocês vejam, pode haver uma combinação aí, recrutar mediante coação para qualquer tipo de servidão, até comprar, né? Mediante abuso, pessoa, ou partes da pessoa, né? Então você tem um tipo misto alternativo muito complexo que pode estar presente na realidade e a gente precisa olhar mais de perto para isso. Desculpa, só eu falo aqui. Não. Então assim, as formas de exploração são essas, são as do artigo 149. Basicamente é isso, ou vocês veem na prática que o artigo não abrange tudo que a realidade impõe? A finalidade é que destaca. Tá. Porque se não tiver uma das 4 finalidades, aí você não vai ter tráfico de pessoas. Não como crime, né? Não como crime. Não, pode ter contrabando de pessoas, sim, mas não como crime. Então, se não for para fins de adoção, remoção de órgãos, trabalho escravo, exploração sexual, você não tem tráfico de pessoas. Então, meu questionamento era esse. A realidade mostra que, por exemplo, esse artigo não é suficiente para abranger o que a gente está vendo de exploração no âmbito do tráfico de pessoas? Eu tenho a impressão que o artigo, a depender do modo como ele é interpretado, é possível, sim, fazer uma abordagem maior. Um caso eu acho muito importante é esse justamente da intersecção com o tráfico internacional de drogas nas chamadas mulas do tráfico, que muitas vezes são aliciadas num contexto social, econômico muito complexo, que pode se enquadrar em uma das formas ali de coação ou de abuso de confiança e relacionado até mesmo com a servidão. Tem algumas pesquisas recentes, interessantes, publicadas até nesse sentido, tentando analisar esse tipo de interlocução, que eu acho que assim, a depender do modo como a legislação é interpretada, né, dá um vetor interessante para tentar encampar isso. Perfeito. Queria saber quais são as principais rotas e os destinos que a gente observa na prática. Eu arrisco dizer que o Brasil tem algumas rotas tão fixas que dá vontade de pôr uma placa. Cuidado, aqui tem tráfico de pessoas. O pessoal mais antigo vai lembrar que na década de 70 teve exploração do ouro em Serra Pelada, no Pará. E lá o então que comandava o capitão Curió, ele impediu a entrada de mulheres. Para a satisfação da lascívia masculina, trouxeram travestis. Aqui, década de 70, década de 80. E começou uma rota do Pará até hoje, vindo de São Paulo. E ela existe, e quando você aborda as vítimas, para o tráfico internacional ainda tem aquele lugar ideal que é Paris. No imaginário das vítimas seria Paris. E isso é de uma das modalidades do tráfico, né? Que é o tráfico para exploração sexual. Agora, o de trabalho escravo, aí são várias rotas que acho que não sei se o Daniel teve contato, principalmente no centro-oeste. Mas Paris você diz idilicamente. Idilicamente, ninguém vai parar em Paris. Ninguém vai parar em Paris. Mas que vai parar é no... É no Paris mesmo. É no Paris. O que eu tenho muito contato na minha jurisdição, lá em Corumbá, é uma rota que muitas vezes vem em direção a São Paulo, destinada a trabalhar em confecções, por exemplo. E aí a gente tem também, muitas vezes, uma ligação com o próprio contrabando de imigrantes, que a gente vai
conversar daqui a pouco. Mas acho que podíamos até, já mencionamos o contrabando 2 vezes, podia até já fazer essa distinção, né? Qual é a diferença, o que caracteriza o contrabando. O contrabando de imigrantes, né, que é tipificado, né, no nosso Código Penal com o termo promoção de imigração ilegal, é aquela atividade, né, de se promover, de certa maneira, o trânsito de uma pessoa de um país para o outro. Então, diferentemente, por exemplo, do tráfico de pessoas, tem que ter se cruzar uma fronteira internacional com algum tipo de objetivo econômico, e tudo isso alheio à legislação migratória. Isso, então é o caso mais clássico, o caso típico são os dos coiotes. Os coiotes, né? Que a gente chama de coiotagem, que é você contratar alguém para fazer essa passagem. E isso acaba tendo uma ligação muito grande com o tráfico de pessoas e muitas vezes com o próprio trabalho escravo, que é algo que vale a pena ir discutindo. E aconteceu uma coisa interessante. Esse tipo penal, quando ele veio para o código, veio do código ainda da era Vargas, ele era diferente. Ele mudou e exigiu fraude. Por quê? Na década de 80, teve o drama dos decassegues, aquela mão de obra de Niseis e Sanseis retornando para o Japão. E as empresas que exploravam esse transporte, elas estariam cometendo crime, mesmo não havendo fraude. Houve alteração do tipo, eu acho que foi 80 e pouco, e permitiu que legalizaram. Mas até então, o bem jurídico a ser protegido era a mão de obra nacional, não era a liberdade da pessoa. Isso é uma peculiaridade, porque também teve uma alteração do Código Penal. Tudo, a nossa legislação é muito circunstancial, ela se altera por uma ou duas notícias em razão das adoções ilegais para outros países. E aí passou no Código Penal também a ter um tipo penal de impedir essas adoções ilegais, e hoje no ECA, né? E o contrabando de pessoas também está previsto na convenção, que a convenção teve 3 convenções em Palermo, 4, né? E a de tráfico de armas, tráfico de pessoas e contrabando de imigrantes. Perfeito. E no contrabando de imigrantes é a entrada ilegal, né? De mão de obra de um país para o outro. E eu até costumo dizer que para o criminoso, ele não vai ver, não, eu estou cometendo aqui qual crime. Não, ele vai. Se é criança, cocaína, metralhadora, vai que vai. Ele não tem toda essa... É business para ele, né? É business, exatamente. É interessante, Fadigas colocou agora essa questão para a diferenciação entre contrabando de imigrantes e tráfico de pessoas, que às vezes as pessoas confundem, né? Falam em tráfico de pessoas, mas na verdade o que ela está falando é de contrabando de imigrantes. Contrabando de imigrantes não tem nada a ver com o consentimento da vítima, né? E para o tráfico de pessoas a gente tem que investigar... tem uma finalidade específica, né? Não só a finalidade, mas também os meios. A gente tem que investigar se aquele transporte, se aquele acolhimento, se aquele aliciamento foi feito mediante fraude, coação, grave ameaça, abuso. Então tem a questão do vício do consentimento, que não havia no 231, na redação do 231. Então, na época da redação do 231 do Código Penal, o consentimento da vítima era irrelevante. Não se arguía isso, ninguém se preocupava com isso. Com o protocolo de Palermo, veio a preocupação com o consentimento da vítima e a internalização desse elemento para o tipo penal. No contrabando de imigrantes, isso não é nem cogitado, basta que se promova a transferência daquela pessoa de forma ilegal para fora do território nacional ou para dentro. Luiz, uma coisa que eu acho muito cínica, assim, tecnicamente dizendo, é que como pode prever uma causa de diminuição de pena dizendo que se não for mediante organização criminosa diminui a pena. Eu pergunto, será que alguém consegue fazer tráfico de pessoas sem uma organização? Tem um mínimo de organização, né? Sabe, é algo assim, é tão estranho, soa tão estranho isso. Não, hoje eu vou traficar alguém. Acordei de manhã com vontade. Né? Mas tá na nossa lei de enfrentamento. Sonhei. Está, e é muito interessante essa colocação, porque nos nossos processos não aparece organização criminosa. Aparece, assim, às vezes uma associação criminosa no máximo, mas a investigação ela não chega nesse patamar.
Né? Ela não e pega- sempre tá, né? Tem por trás, é um crime próprio de organização criminosa, tanto que a Convenção de Palermo é a Convenção de Combate ao Crime Organizado. Sim. E o protocolo vem na esteira do combate ao crime organizado, né? O protocolo, porque se entende que tráfico de pessoas é um crime que é próprio de organização criminosa, tanto quanto o contrabando de imigrantes e o contrabando de armas, né? Sim. Então, por isso que eu fico indignado com essa causa de diminuição de pena, que a gente está dando benefício. Né? A gente dá um benefício para algo que a gente sabe que tem uma organização criminosa. Eu dou um exemplo que é o da minha área, adoção. Não, olha, hoje eu vou pegar um bebê aqui do Brasil e levar para a Bélgica. Não, ou como? Isso aí eu gosto de destacar o seguinte. Hoje aqui no Brasil, sempre vem uma historinha assim, olha, eu conheci uma pessoa que trouxe uma criança do Mali. Pessoal, Mali é um dos poucos países que ainda tem escravidão. Mas trouxe a criança para adoção aqui. Primeiro, o Mali não faz parte da Convenção da Haia de adoção. Segundo, tenta andar com uma criança do Mali para cá. Não é uma coisa simples. Você não está comprando no Mercado Livre. O que você está fazendo? Você está fazendo algo que exige uma extrema organização criminosa. Não é uma coisa simples. Então, por isso que é a minha indignação. Você acaba premiando o criminoso. Eu acho que como a gente começou a tocar nesse assunto, né, do tráfico internacional de crianças para adoção, acho que a gente podia aprofundar nesse tema já agora, porque é de profunda preocupação, né? É uma questão, assim, muito sensível. E queria que você, então, compartilhasse conosco sua experiência nessa área, o que tem visto, né? Como tem se desenrolado, né? Os perigos, vamos por assim dizer. Então, assim, tráfico de crianças para fins de adoção, eu costumo dizer, né? É o raro que sempre ocorre. Por quê? Eu nunca vi alguém sendo condenado criminalmente por esse crime, mas sempre todo e qualquer juiz da infância e juventude tem um na mão. Por quê? Aparecem pessoas com histórias muito fantasiosas, abordagem de pessoas de grávidas em situação de vulnerabilidade, né? E o tráfico, tanto interno e internacional, ele é o mesmo. Começa sempre com uma abordagem de pessoas em situação de vulnerabilidade. O internacional sempre vai para um país ou veio de um país que não faz parte da Convenção de adoção. A Rússia, por exemplo, não faz parte. A China não faz parte. Então, você tem aproximadamente mais de 2 bilhões de pessoas, a África inteira não faz parte. Você tem aproximadamente 2 bilhões de pessoas fora da convenção. Então, isso até eu falo, que é mais difícil levar o seu filho para Disney, né, do que alguém entrar no Brasil vindo criança desacompanhada e indocumentada. Aproveita-se por quê? Porque é bebê. Bebê é encarado muito como coisa, não como um sujeito de direito. Então você não se exige, é chamada família para fins de imigração, não se pergunta por que aquele bebê está ali, quem é quem. Nós tivemos todo deslocamento muito grande de pessoas, como o Brasil teve com a Venezuela, evidentemente vai ter um tráfico internacional de crianças. Por quê? São crianças que vêm documentadas, você não tem como buscar as origens e você acaba facilitando o trânsito interno. Só que nesse trânsito interno você acaba homologando uma situação ilegal. Eu vou contar alguns exemplozinhos, né? Eu já tive caso em que a criança foi comercializada num shopping center, né? Em plena praça de alimentação. Essa criança depois ela foi apreendida, né? Eu determinei a apreensão e ela tinha 3 anos de idade, não era um bebê, né? E seria para uma rota muito conhecida, que a gente sabe que é de um grupo religioso que acaba cooptando. Mas na prática ele não é um grupo religioso, é um grupo de adoções ilegais. Ele se veste de grupo religioso, mas na realidade para a prática do crime. Um bebezinho eu mandei apreender no aeroporto de Guarulhos, que iria para o Japão, né? O Japão, na época, não sei hoje, eu não me atualizei, não fazia parte da convenção da Haia, que eu já mencionei, e recebi criança da Rússia, né?
o que acontece? Quando o pessoal traz crianças da Rússia ou da China o Brasil nunca vi receber, mas na Espanha teve bastante. Na Espanha eu sabia até o preço, era 2.000 euros com a passagem para a China, tá? Até uma série que mostra uma menina da China adotada pela Espanha, por um casal espanhol. Bem, sim, história terrível. E o Brasil, até acho que, eu não sei até que data, o Brasil, antes de aderir à convenção, também tivemos várias crianças que pararam na Itália, uma criança era um processo meu, por isso que eu tenho certeza, e nos Estados Unidos. E lá, elas saíam com guarda, uma medida jurídica muito provisória. A convocação família substituta, ela começa com guarda e termina com adoção. Sim. O que acontece? Você sair com guarda, hoje é proibido, mas a pessoa saia com a guarda, ia do outro país e chegava, como nos Estados Unidos, que teve vários casos rumorosos, e vai falar, não quero, abre mão da guarda e devolve a criança. Para quem? Deixa para o Estado. Né? Aconteceu isso em processo meu na Itália, mas isso antes da convenção, e para os Estados Unidos. Estados Unidos agora eu acho que aderiu à convenção. É uma situação de fragilidade tão grande para a criança que ela não gostei, devolve e fica acolhido. Hoje, pela convenção, não aconteceu mais isso, porque você intermedia entre duas autoridades centrais, adoção, né? A CAF aqui no Brasil, Autoridade Administrativa Federal, e a Autoridade Central de qualquer outro país. Então você tem a garantia que ela vai voltar e não vai ficar à disposição. Então hoje o Brasil tem dor de cabeça com quem? Para vir para cá. Rússia, Mali, que eu já mencionei, e China não peguei, mas em um outro temos Índia, também todos esses países de grande quantidade de populacional e população em situação de vulnerabilidade são facilmente cooptáveis. E por último, foi até uma coisa interessante que eu constatei, que algumas crianças elas foram entregues voluntariamente pelas mães, e as mães não sabiam que era adoção. Elas foram descobrir que entregaram para adoção depois. Porque como não era adoção via autoridade central, chegou aqui, não foi homologado, precisa homologar a sentença de adoção, né? Eu já peguei um caso em que Angola, por exemplo, não faz parte. Então, quando você tem um processo de homologação de sentença estrangeira da adoção, você descobre que aquela criança, a mãe não sabia que a criança foi dada em adoção. Ela não sabia que ela tinha entregado para adoção. Não, por quê? Por causa da tradução. Tá. Eu já peguei casos em que era procuração, a mãe tinha otorgado uma procuração e falou que era adoção, e o outro era guarda mesmo. Olha, cuide de meu filho. E chegou aqui e tentaram convencer, né, que era adoção. Então, evitar ao máximo vinda de pessoas menores de 18 desses países, eu acho que você corta em 99% a adoção ilegal. Para entender melhor, eu não sou tão familiarizada com o assunto como vocês, então acho que é importante, acho que nossa audiência também não vai ser. Então, a gente tem no Brasil os dois fluxos, né? Eu vou usar uma palavra muito imprópria para dizer isso, mas que eu acho que vai facilitar a compreensão. Tanto fornecendo crianças para essa rede de tráfico internacional para adoção, quanto recebendo crianças que serão adotadas aqui. Ultimamente, isso, né? Nós estamos recebendo mais do que mandando. Mais do que mandando. Estatisticamente, acho que o estado de São Paulo, que eu mais tenho os dados, está tendendo a 0. Muito poucas adoções internacionais. Antes era um número elevado. Tá. Agora nós estamos recebendo muito mais, porque vem crianças em situação desacompanhadas, em situação de vulnerabilidade da Bolívia, Venezuela. Então, o Brasil está executando as medidas de reforçar os vínculos familiares. Então, a adoção ficou uma medida rara no Brasil, então diminuiu o número de crianças brasileiras disponível. Ora, o criminoso é criminoso, ele vê nisso aí um nicho de mercado para explorar as pessoas que querem muito adotar. A fila de adoção aqui é grande. No mínimo 2 anos. Essa entrada dessas crianças que vêm de fora,
Eles chegam como aqui? Eles chegam desacompanhados ou eles... Como que é a situação? Pelas fronteiras secas, vem. Né? A gente não quando recebe, você nem sabe se veio acompanhado nem ou não. Da onde, né? Indocumentado vários, né? E por quê? Porque o traficante de pessoas ele retém o documento. Então você não tem como saber como ela veio. Tanto que quem fornece informações com mais precisão para nós é a empresa aérea. Por exemplo, aqui a empresa aérea que faz o tráfego aéreo Angola-Brasil, a TAAG, ela que fornece, olha, veio fulano, dia tal, e normalmente vem com traficante. Só que aí quando veio a criança, né, ela já não tem mais nenhum documento. Assim, porque na hora que chegou aqui o traficante some e a criança e fica acabou. desacompanhada e aí o Estado brasileiro assume isso, né? E é um tráfico cruel, né? Porque eu já tive um caso que veio uma criança, era maiorzinha, ela foi inicialmente seria contrabando de pessoas. No meio do caminho resolveram remover os órgãos da criança, num bairro. Que isso? E aí desistiram e abandonaram a criança, eu achei a criança. Era um contrabando de imigrantes que se tornou um tráfico de pessoas para remoção de órgãos. Exatamente. É um mundinho cão, mas é aquilo que eu falei. Pro criminoso, se é fígado, rim, criança, cocaína, metralhadora, é a mesma coisa, é lucro. Eu posso. Ele, por enquanto, ele está cumprindo pena aqui, nesse caso, estão cumprindo pena, foram condenados, né? E realmente foi caracterizado tudo. E aquilo lá, uma organização muito grande. Uma organização. Precisa ver, né? Para conseguir. Sim. Chegar nesse ponto, né? Eu ia então trazer justamente esse ponto que tem relação com as medidas de combate ao tráfico, né? O que a gente tem visto na prática que acontecer e a eficácia disso. O que a gente precisa para que isso seja de fato eficiente? Acho que o Daniel vê ali em Corumbá, não sei se... Na jurisdição ali em Corumbá, né? Que é fronteira Brasil-Bolívia, né? O que a gente tem visto principalmente do ponto de vista do contrabando de imigrantes, né, do 232A do Código Penal, são uma série de investigações, operações da Polícia Federal, olhando justamente para essas organizações, né, que fazem esse tipo de transporte, né? Então, é uma tentativa de combater no macro. Por quê? Você tem um combate que acontece com boa parte desses crimes, tráfico de drogas e assim também, no micro, né? Então, você tem, às vezes, ações penais atacando, por exemplo, o sujeito que tem o ônibus que faz o transporte ali, né, de Santa Cruz até São Paulo, para o sujeito trabalhar numa oficina de costura, e que do ponto de vista do artigo 232A Sim. Por promoção de imigração é ilegal. Mas, acho que a gente vai conversar um pouco mais sobre isso à frente, existe uma explicação macro, né, para que exista esse fluxo, né, de pessoas que vão procurar, pessoas migram pelos mais diferentes motivos, né? Então, a grande questão é como você vai combater aquelas grandes organizações, né, que tornam essa viagem perigosa, cara, perde documentação, você vai ser de repente encaminhado para uma situação de trabalho escravo, que aí vai se coincidir com o tráfico de pessoas, né? Até porque, assim, a literatura especializada é bem clara nisso. Os fluxos, né, esses fluxos migratórios mistos, eles são muito misturados. Não é que você tem uma fila aqui do tráfico de pessoas, uma do contrabando de imigrantes, uma das crianças desacompanhadas e separadas. Não, é tudo muito misturado, são histórias de vida muito distintas, né? Então, essa tentativa macro, né, de se encontrar, desarticular essas grandes organizações, né, quem recebe essa força de trabalho, enfim, me parece que a saída, a gente é judiciário, a gente não consegue, né, fazer política criminal, mas me parece que eu tenho visto na prática, a saída é essa, e lá na minha região de fronteira o que tem sido feito é justamente nesse sentido, nessas grandes operações. A Luiz mencionou mais cedo, né, que na verdade nos processos aqui, no mais das vezes, não se chega, né, na organização mesmo que está por trás. Fica no mini, né? Fica no mini e, assim, a taxa de condenações é muito baixa, né?
mais uma pesquisa da UFMG, que eu cito aqui, ela trata dessa questão, né, faz uma análise das ações de tráfico de pessoas, trabalho escravo no país, e chega à conclusão que 4,2% dos denunciados só são condenados por tráfico de pessoas no Brasil, né, e trabalho escravo. E a gente vê, assim, que existe um baixo número de processos, tanto de redução à condição análoga de escravo, e ainda mais de tráfico de pessoas, né. E é interessante que na base a gente tem muitas apreensões, aliás, muitos resgates, vamos dizer assim, né, feitos pelos auditores fiscais do trabalho, e a gente pode ver naquele Smart Lab do MPT esses números, são números grandes, e aí depois a gente tem um bom número de ações trabalhistas por trabalho escravo, e aí depois quando a gente vai ver redução à condição análoga de escravo, quer dizer, na hora que sobe para o patamar criminal, alguma coisa se perde aí. Muito menos. E aí, se você vai ainda pensar, mas nesse trabalho escravo não tinha tráfico de pessoas? Talvez tivesse. E quantos tráficos de pessoas a gente tem em 2024? 84. Esse número ficou na minha cabeça, está lá no painel BI do CNJ, no país inteiro. Então, ínfimo, assim, alguma coisa, né, se perde neste caminho e a gente não chega às condenações. É a investigação o problema? Eu acho que a investigação acaba sendo prejudicada por falta de interação dos atores da rede de enfrentamento no momento em que se deparam com o fato. Ou age a Justiça do Trabalho, o pessoal da esfera trabalhista, em busca de uma indenização, ou vai agir a polícia e não chama também a esfera trabalhista para promover a indenização, e às vezes é a polícia militar, e aí vai para a polícia civil, e aí quando você acaba declinando a competência porque o crime é federal, as testemunhas e as vítimas já se foram, porque é uma vítima muito peculiar, é importante falar dessa vítima, né? É uma vítima que não se sente vítima. Fadigas tem casos concretos de vítimas que foram se perceber vítimas lá na frente, né? Elas são gratas por ter um teto em cima da cabeça e às vezes ter comida, estão em situação de redução análoga de escravo. Sim. Ter comida, às vezes a comida é podre e a água não é potável, mas elas ainda estão se sentindo livres ali e gratas porque estavam numa situação pior ainda. Né? Então, sim, você tem. E essa vítima, ela é ameaçada, ela é coagida, ela tem medo de ser deportada. Sim. Então, fica lá a pessoa falando: tudo bem, você é livre, mas se você sair, eu chamo a Polícia Federal. Então, e você vai embora pro seu país. E a pessoa tem medo, ameaça a família. E, às vezes, pior ainda, essa vítima, ela estabelece vínculos afetivos com o seu explorador. Sim. E não denuncia de jeito nenhum. Né? Então, é muito complexo. Se a gente não acolhe essa vítima, no momento em que a gente encontra essa vítima, então a gente vai fazer uma força-tarefa aqui, como são os grupos móveis, né? A ideia do grupo móvel é muito boa, mas a gente precisa reproduzir ele em todo lugar. Chama todo mundo, chama o acolhimento, as ONGs de acolhimento, treina o pessoal para fazer escuta qualificada, acolhe essa pessoa ali naquela hora, porque se não fizer isso, ela de alguma forma vai sumir. Porque ela tem muitos motivos para desaparecer. E você não vai colher a prova. E no final das contas, você não vai condenar ninguém. Né? Então, produção antecipada de provas é uma ideia muito boa, se for possível fazer. Nós temos até um caso de sucesso aqui, que eu costumo citar quando eu falo no assunto, que eu chamo de caso Bárbara, foi a nossa colega Bárbara Izep que tocou esse caso, né? E ela conseguiu ouvir em produção antecipada de provas, mediante contraditório, pelo menos 8 vítimas que eram chineses, que estavam numa marcenaria. Uhum. E essa prova foi muito importante no processo e acabou gerando uma condenação super legítima. É importante o letramento, né, também, dos atores do processo, né? Imagino que isso também falte, né? E das vítimas também. O que a Luísa disse, essa semana eu conversei com umas mulheres, eu costumo falar mães, né, o cacoete, porque são mães, né, bolivianas, e elas falaram, mas nós não quando ouvimos que era trabalho escravo, mas por que trabalho escravo? Eu sou livre. Ela nem sentia empregada, porque elas produzem elas ganham por peça, então elas não sentiam nem empregadas e tampouco. Aí quando elas perceberam que eu fui até descrevendo o tipo penal, falou, mas eu tô aí. Eu sou vítima. Olha como é interessante. E a questão de, quando você fala de trabalho escravo, a pessoa ainda pensa em corrente. Sim, exatamente. Grilhão. A condição análoga. A gente precisa desmistificar isso. Não é assim que se coage uma pessoa. Se coage pessoas por vários modos.
Porque eu me coloco no policial rodoviário, encontra um caminhão cheio de pessoas, todas com as mãozinhas, perninhas balançando, e fala, não tem ninguém, é escravo aí. Ninguém tá contra a vontade, tá aí? Exatamente. Vocês querem Pode ir? ir. Pode ir. Querem. Eu dou o exemplo lá do trabalho lá na região de Presidente... Região Presidente Prudente, lá quando tinha a coleta de cana-de-açúcar, que os adolescentes acordavam 5 horas da manhã, todos alegres por condições desumanas, mas todos queriam ir trabalhar, cortar cana com facões sem nenhuma proteção. Mas aquilo lá eles estão querendo, óbvio, porque não estão entendendo da situação. Exatamente. Isso é o que eu chamo de abuso da situação de vulnerabilidade, que isso Exatamente. configura tráfico de pessoas, né? E a gente precisa investigar dessa vítima, qual a situação que ela tá. Ela tinha capacidade de consentir naquela situação que ela estava? Tinha capacidade de fazer escolhas? Né? Tinha informação suficiente para fazer escolhas? E eu acho que o judiciário precisa fazer uma autocrítica sobre isso também, porque a gente vê, às vezes, assim, absolvições com base num tipo de argumento, né, que é esse, o estado de coisas é esse, né, eu vejo lá na minha região, lá em Corumbá, o trabalho na zona rural é horrível, e quando tem operações lá de tráfico de trabalho escravo, o argumento de defesa é principalmente isso. Mas veja, o trabalho no Pantanal é assim, né? Então há às vezes uma naturalização, e em certa medida a gente tem que tomar muito cuidado como judiciário para que pra gente não fazer essa naturalização também. Sim. Perfeito. Aliás, isso é tema de repercussão geral, né? No Supremo, atualmente. O Supremo vai apreciar o que é condição degradante, né? Para fins de trabalho escravo. Se a questão local influencia no que se considera degradante ou não. A cultura local. E assim como uma pequena adaptação, eu ouço a seguinte história. Tem tanta criança abandonada na rua, por que eu não posso pegar uma para mim? Então, outro dia uma médica perguntou isso pra mim. Eu olhei assim pra médica, né? Eu falei, cometer crime é algo meio complicado. Imagina uma relação tão afetiva como de mãe e filho começar com crime. Falar, filhinho, eu comecei o meu relacionamento com você cometendo um crime. Mas aquelas crianças que estão na rua, elas adoram a mamãe. Elas têm família. Então, a vulnerabilidade não é vamos dizer, um permissivo legal para que as pessoas cometam um crime. A pobreza, a miséria, a vulnerabilidade não significa que aí eu vou passar lá e posso pegar aquela criança. Ninguém está dizendo que ela não tem núcleo familiar estabelecido, né? As pessoas confundem muito as coisas. Coisificam, né? Isso. Essa é a questão. Tirou da minha boca, eu ia falar. Coisificam. É um objeto. É um objeto, é uma mercadoria. Uma mercadoria na prateleira. Na prateleira. E até eu reparto com os colegas e amigos aqui que e o pessoal é corajoso. Quando vem conversar comigo, essas pessoas são corajosas. Porque já falaram assim, eu vou levar essa criança, queira o senhor queira, não queira. Eu falei, tá bom, né? Fazer o quê, né? Deixa você cometer um crime. Segurar, eu chamo a polícia. Depois você cometeu um crime, por enquanto ainda não caracterizou. Mas a que ponto você chega a falar para um juiz na sala dele que você vai cometer um crime? A pessoa fica... O bandido, ele sabe que explora aquela pessoa que anseia em adotar e aquela... Ele consegue. Ele é, vamos dizer, o exemplo vivo de um capitalismo, né? O tráfico de pessoas mostra muito isso, né? A mentalidade exploratória, assim, no seu último grau, né? E aí tem a relação com o meio ambiente, exploração do meio ambiente. Muitas vezes as pessoas são escravizadas para a exploração do meio ambiente, então a exploração do ser humano e do meio ambiente, tudo junto, né? Eu acho que a gente falando de todas essas vulnerabilidades e tudo, eu acho que a gente pode pegar esse gancho para trazer já e começar a discutir as causas dos movimentos migratórios entre as diferentes regiões, né? Eu acho que é importante, se a gente falar em mundo, é muita coisa, né? Vamos falar aqui do nosso microcosmo do Brasil, do que está no nosso, né? Quais são os movimentos migratórios que acontecem aqui e a repercussão disso, né? Por quê? Né? Não só a repercussão, claro, e também as causas, né? Por quê? Eu até acho, né, já joguei do que foi dito aqui, está muito relacionado à vulnerabilidade, mas eu queria ouvi-los a respeito. Eu acho que a migração, ela é um fenômeno, assim, que é muito multifacetado. As pessoas migram, né? Às vezes as pessoas migram desde uma questão econômica, uma necessidade, mudam por amor, por qualquer coisa, né? Eu acho que faz muito sentido a gente fazer esse recorte local, porque estatisticamente
os grandes fluxos migratórios se dão muito localmente, né? Se dão, no caso brasileiro, principalmente aí para os nossos países vizinhos, né? E aí acho que a gente pode fazer 2 recortes, né? Mais ou menos esquemáticos, né? De uma migração voluntária, que aí muitas vezes é motivada, talvez no fundo, por questões econômicas também, a pessoa vai procurar uma vida melhor, né? E você tem, claro, aqueles casos de migração involuntária, né? Que as pessoas precisam sair dos seus países por motivo, às vezes, de vida ou morte, né? Que o principal exemplo é o refugiado, né? Que pela convenção é toda aquela pessoa que migra, né? Por medo de alguma questão que envolva uma perseguição por raça, religião, grupo social, enfim. Política. E aí vai procurar uma proteção no outro país. E o Brasil também reconhece aquelas pessoas que estejam num país onde haja graves e generalizadas violações de direitos humanos. Então ela não tem uma perseguição do ponto de vista individualizado, mas o país está numa situação caótica a ponto de que ela precisa de uma proteção de um outro país, que no nosso contexto é o grande exemplo da Venezuela, né, onde a gente tem também um enorme fluxo migratório. Foi, né? Do Haiti também, né? O Haiti ele não chegou a ser reconhecido como refugiado, mas assim, a época foi um pouco por uma opção política, e aí se reconheceu como acolhida humanitária, que é o que a gente chama de proteção complementar. Ela precisa de uma proteção, mas não é refugiada. Vamos dar uma outra opção. É a crise humanitária. Isso. Então, no Brasil, a gente tem vários exemplos hoje de países que reconhecem, que a gente reconhece a acolhida humanitária, se reconhece que tem uma crise grave, mas não se enquadra na caixinha do refúgio. Isso, no fundo, tem uma discussão política mais complexa, mas, na prática, tem essa proteção internacional e também esses que vão migrar porque querem. E o mais importante, eu acho, que isso é tudo muito misturado. Né, são fluxos que se dão muito misturados. Eu lembro que eu visitei a região do Acre na época dos fluxos haitianos. Então tinha os haitianos e migrantes senegaleses usando os mesmos fluxos por motivos diferentes, mas tudo no mesmo contexto. Então acho que a situação é mais ou menos essa. Bem destacado. O Daniel foi bem preciso. Ali na muvuca não dá para colocar a plaquinha. Eu sou refugiado. Eu sou solicitante de refúgio. Eu sou migrante laboral. Não dá. E por isso que é importante o controle de fronteira. Porque senão você acaba não distinguindo o joio do trigo. Eu por exemplo, recebo os adolescentes angolanos e a história é assim, que está em situação de guerra. Eu falei, a guerra ocorreu na década de 70. Eles têm 14, 15 anos. Eu acho que não é muito crível essa história. Qual é o problema? É o contrabando de imigrantes. Porque eles estão entrando no Brasil, os angolanos, não para ficarem a estabelecer aqui, para ir para os Estados Unidos e Canadá. Como Brasil, os afegãos, né, também. Todos os afegãos que eu recebi, todos foram parar nos Estados Unidos. Todos. Alguns, só lembrei de uma coisa, tem 2 irmãos angolanos que mandaram até uma fotinho para mim, que eles conseguiram entrar lá nos Estados Unidos pela fronteira seca, tão felizes da vida. Mas aí eu falo, e quem ficou para trás? Sim. E quem ficou para trás? Porque na hora ali da fronteira, não tem lei, não tem. A lei é o cano do revólver do traficante que lucra muito. Eu tenho, há 10 anos atrás, 14 anos atrás, era $2.000 para entrar nos Estados Unidos. Eu sabia até a cotação. Porque eles falavam, olha, eu paguei tanto. Então, quando não... o que o traficante faz no meio do caminho? Ele começa a aumentar. Mas ele aumenta o preço para a família. Então, a família, eu não tenho mais dinheiro para pagar para o coiote. O coiote está cobrando mais. E aí, qual que era o medo da família? De chegar no meio da fronteira seca americana, os parentes que estão sendo contrabandeados serem mortos. É nesse ponto que chega a crueldade humana. Virar garantia de dívida. A pessoa humana virou garantia de dívida na mão de coiote. Isso é algo bem... E quando chegar lá tem que pagar a dívida, né? Então sim, é escravizado. E subir aqueles empregos que ninguém aceita. Não, são momentos que a gente vê que se estabelece
voltando à questão, se você separa o joio do trigo, você salva pessoas que estão em situação de vulnerabilidade e outras pessoas que não estão em tanta situação. Pode parecer, mas como? Dá. Porque eu tive duas meninas, a República Democrática do Congo, RDC, Kinshasa, que tem dois países com o mesmo nome. Isso é bom para aula de geografia, né? A RDC Kinshasa teve um golpe de Estado, teve toda uma movimentação. Um dia para o outro, o centro acadêmico, o diretório acadêmico foi parar na minha sala. Né? Assim, um mês depois, lógico. Todos falaram que tinham menos de 18 anos, né? O museu até falou, você tá aí, não tem... Você tem um pouquinho mais, né? Mas tudo bem. Pelo princípio da boa-fé, aceitei todos. E uma menina falou assim pra mim, me marcou. Eles falam francês, né? Sim. E ela falou assim, doutor, ou era isso, ou eu aceitaria ser submetida a estupro coletivo, que ainda é uma forma de tortura, uma arma de guerra. E ela falou, eu entrei no tráfico para exploração sexual, para prostituição, ela foi parar numa boate em Santos. E aí conseguimos tirá-la de lá, foi uma história bem longa. Ela falou, ou era isso, ou era ser submetida à crueldade. E o que mais assustava, que quem queria submetê-la, nunca me esqueço, era um colega dela. E o colega dela, mas até o mês passado nós éramos amigos. E ele falou assim, agora você me inimiga, nós ganhamos a guerra. Então o ser humano ainda é o lobo do próprio... O homem é o lobo do próprio homem. Veja aí o vínculo, né, da vítima com o explorador, né? E nessa mistureba toda da entrada, né, com os fluxos tudo misturado desse jeito, ainda tem, então, mais uma coisa que adiciona problema nisso. Tem questões de segurança nacional que tem que ser pensadas também, né, na admissão das pessoas quando elas entram. Isso, assim, o que eu tenho um pouco de uma abordagem um pouco cética, às vezes, com esse tema. Eu tô há 6 anos já em jurisdição de fronteiras, né, 4 anos em Corumbá e 2 em Foz. E se tem uma coisa que eu não acredito é em controle de fronteira do ponto de vista prático. Eu conheci a fronteira lá no norte. Quem quer passar, passa, porque o Brasil não tem condições práticas de controlar uma fronteira. Porque a fronteira não é só aquela portinha. É para quem vai entrar ali documentado. Eu lembro até no fluxo dos haitianos, era até engraçado, porque chegava o sujeito lá, a Polícia Federal, não, você não pode entrar. Só que se ele soubesse falar que ele queria pedir refúgio, era quase uma palavra mágica. Ele entrava. Então, assim, é uma coisa meio... e aí, eu acho que a questão macro a migração sempre vai existir. Sempre existiu. Aumenta... Você tem, ano a ano, você tem restrições migratórias. E ano a ano, a OIM, o Acnur documenta muito bem isso. O número de migrantes sobe. Acho que tem 3%, no último censo, acho que 3% da população mundial era de migrantes. Ou seja, você vai ter migração. É um fato do mundo. Aí, para mim, a grande questão é como você vai fazer a gestão disso, levando em consideração medidas também de segurança, mas também medidas pragmáticas de respeitar direitos. Né? A questão de direitos humanos, né? Isso, então a gente está vendo notícias aí, enfim, você vai ter restrição de acesso territorial, né? Na verdade, muitas vezes, essas redes surgem justamente, né, isso também é documentado pelos especialistas, surgem justamente a partir das restrições, né, que é um clássico, né, você cria os mercados ilegais. Isso funciona com drogas, isso funciona com tudo. E com migração é mais ou menos a mesma coisa. Então, se você não tiver uma governança macro, global, de gestão de fluxos seguros de migração, você vai ter pessoas entrando a partir de grupos criminosos e muitas vezes sem proteção, porque essas pessoas, talvez agora elas não usem o Brasil para subir para os Estados Unidos, mas vão usar algum outro país de outro jeito eles irão. E vão se submeter ainda ali ao Estreito de Darien, vão correr riscos, etc, etc, Veja, etc. Quem chegou ao ponto de abandonar a sua vida lá na tua terra de origem e se submeter a tudo isso é porque o nível de desespero que essa pessoa vive é tanto que ela vai submeter a tudo isso, ela vai encontrar um jeito. Se ela não entrar por aqui, ela vai entrar de outro jeito. Sim. Então, realmente, se isso não for... É fácil para os países fecharem os olhos para isso e deixarem, né, à mercê do seu próprio desespero as pessoas. A migração por si só não vai
não vai cessar. E não tem como cessar, senão a gente não estaria aqui, né? Não estaríamos no Brasil. Nenhum de nós. Todos sobrenomes italianos aqui. O meu não é japonês, é português, mas tudo português, bem. E voltaram, né? O problema não é que foram, já voltaram. Migraram 2 vezes, né? Mas não tem. A Europa está sentindo agora exatamente isso. O que fazemos com a migração? O problema aqui da nossa cultura é que nós adoramos copiar modelos de países que reputamos desenvolvidos. Mas nisso aqui, eu acho que o Brasil vai andar na contramão se adotar modelos europeus. Né? Primeiro, a Europa não tem um modelo único. Né? Não tem modelo único. Segundo, xenofobia na Europa não é algo estranho, é algo bem comum do dia a dia. Tanto que está tendo a direita está assumindo uma posição de destaque e também a direita nos Estados Unidos com o tema migração. Então isso não pode ser desconsiderado também na construção de uma política nacional aqui do Brasil migratória. Essa retórica xenófoba existe na política brasileira, onde você tem grandes fluxos migratórios. Na região norte, por exemplo, você tem um discurso contra venezuelanos que é instrumentalizado pela política. Então isso pode fazer parte, sim, do nosso cenário político, se a gente não tomar esse tipo de cuidado, sem dúvida. Bom, gente, eu queria saber, assim, de uma maneira mais prática, de onde que mais vem pessoas destinadas ao Brasil mesmo, não só como rota de passagem. De que lugares a gente recebe mais migrantes? Teria que olhar essas estatísticas. São Paulo, olha, oficialmente, o maior número de imigrantes vem da China. Oficialmente, pelo Observatório da Migração. É a China. É a China, né, que é um dos maiores. Mas oficialmente, eu reputo que seja Bolívia aqui no Sudeste e Venezuela no Norte. Eu também chutaria Bolívia. E Bolívia também, aí a gente tem uma vida do fronteiriço, né? Que é Laicá, né? Laicá, que é muito comum. Isso em Corubá a gente vê. Pessoas que trabalham em São Paulo, vai passar um tempo em Santa Cruz. Então, quando eu estava em Foz, o pessoal paraguaio, argentino, é a mesma coisa. Eu também chutaria Bolívia, a gente teria que ver essa estatística, eu não tenho ela na ponta da língua mesmo. A estatística que eu vi da Obmigra, eu achei muito interessante. Quando eu fui utilizar, eu falei, mas por que China? A China tem 1 bilhão de habitantes, né? 1 bilhão e 200 milhões de habitantes, pode ser maior em qualquer coisa. Mas aí que eu me atinei, é a migração regular, a migração documentada. É que essa é a documentada, eles vêm regular. Esses são os migrantes que vêm pelas vias oficiais, né? Estatísticas oficiais, né? Uma situação anedótica aconteceu na discussão da resolução CONANDA a respeito da migração de crianças e adolescentes indocumentadas do ano retrasado, em dezembro do ano retrasado. Eu sempre nunca gostei muito de normas que surgem depois do dia 26 de dezembro, né? Porque quando o presidente... O apagar das luzes. O apagar das luzes. Sempre achei assim algo meio temerário. Mas tudo bem, normas temos, né? E aí estava-se na discussão falando sobre lugares de fronteira. Eu falei, então Guarulhos não faz fronteira com lugar nenhum, não encaixaria na norma. Porque é difícil, quando você observar os fluxos migratórios, você achar que só através da ponte da amizade, ou só lá de Pacaraima, ou só do Oiapoque, é como o Daniel disse, vem de todos os lugares, inclusive de avião, né? Sim. Inclusive. Tem bastante de avião. Agora, uma estatística que é de refugiados e solicitantes de refúgio hoje no Brasil são venezuelanos mesmo, que você tem até 2 modelos específicos, mas é isso, né? Então esse do ponto de vista de refúgio, é o principal fluxo. E é uma preocupação muito grande, né? A gente tem notícia de que está havendo aí agora uma mudança, né? Na legislação de pedido de refúgio, né? Por conta dessa preocupação de que os refugiados, na verdade, as pessoas pedem refúgio, como você mesmo disse, Daniel, basta dizer que é refugiado, né? E entram no Brasil, e o Brasil é rota para outros países, e aí fomenta o contrabando de imigrantes, e o contrabando de imigrantes acho que até já vem antes, né? As pessoas já vêm ali através de coiotes, já instruídas para pedir refúgio, e já
se dispersam no Brasil e saem pela fronteira seca e vão para os Estados Unidos, de um caso que foi parado até pela Polícia Federal, eles conseguiram pegar isso ali em Guarulhos antes, mas que estavam vindo não era da África, acho que era do Oriente Médio, esses rapazes. Eles estavam vindo do Oriente Médio, já estava um argentino esperando lá, porque dali eles já iam ser colocados no carro para ir embora, já iam cruzar pela Argentina para ir para os Estados Unidos. É sério, o destino final. Eu acho que o grande problema é que a gente fez uma escolha de um modelo de refúgio que está na lei. Tá na lei. Todo mundo pode pedir, e aí você tem um órgão, que é o CONARE, que é um conselho ligado ao MJ, que vai julgar se a pessoa é ou não. Primeiro, esse órgão não tem estrutura suficiente para processar todo esse tipo de pedido. Sim. Então já começa... Será que a gente não tem que discutir uma estruturação do modelo de recepção de refugiados? Porque a solução deles barrar, então eu vou barrar. Porque, veja, pode ser que a gente tenha, de fato, dentro desses fluxos mistos, talvez, sei lá, o Nepal não seja um país onde as pessoas tenham, de fato, situação de perseguições, etc. Mas como você vai garantir que não tem um refugiado ali no meio? Que ele não tem uma condição que permita, ele não tem uma condição e ele tem o direito de fazer o pedido dele ser apreciado. Então, assim, aí a gente tem que discutir, talvez, se esse barrar, negar um direito por uma portaria, que não é algo inédito no Brasil, durante a pandemia, isso ocorreu, né? E há decisões judiciais divididas, mas aqui na terceira região, muitas decisões contra a portaria para garantir o acesso ao procedimento de refúgio, mesmo durante a pandemia, né? Então, você tem uma discussão aí muito complexa, né? E o Daniel, eu lembrei de uma situação que ocorre hoje. O embaixador do Brasil em Porto Príncipe, ele está com o seguinte drama. Ele tem 2 funcionários para emitir não sei quantos mil vistos de entrada e o pessoal instrumentaliza, impeta mandado de segurança. Ele comunicou, olha, eu tenho 2 funcionários. Eu soube que hoje em dia eles só estão dando visto, na verdade, para as decisões, porque eles têm que cumprir a fila das liminares. Então, assim, mas aí é um colapso do modelo, né? Então é esse que é a grande discussão. E as pessoas que estão aí precisando desse modelo, como é que ficam, né? Sabe? Ficam no aeroporto de Guarulhos, naquela sala em que não, né, aquele limbo. Uma pessoa morreu recentemente. Eu queria trazer que é um exemplo, né? Quais seriam os caminhos pra gente... aqui já de maneira mais ampla, falando não só do refúgio especificamente, mas para a gente ter migração segura, lato sensu aqui, né? Eu acho que a solução é macro, tem que ter uma governança global do ponto de vista de rotas seguras de migração, reconhecer que existe essa situação de fato, porque isoladamente, infelizmente, isso não vai acontecer. E a gente tem um cenário político muito complicado, né, enfim, que dificulta, mas eu sinceramente, pode ser muito utópico, né, mas eu não vejo uma solução que não passe por uma estruturação mais internacional desses fluxos migratórios com essas rotas seguras, enfim, porque senão você vai criar esses caminhos ilegais sempre. E formas de controle? Eu penso algumas coisas assim um pouquinho fora do ortodoxo, né? A migração começou na pasta do Ministério do Trabalho, né? Foi o primeiro... CNIG, né? Foi o primeiro órgão. Eu acho que nós temos que trazer para assistência social. Por que eu digo isso? Porque quem migra não está numa situação boa, está em situação de vulnerabilidade. Se ela está em situação de vulnerabilidade, ela é público-alvo da lei orgânica da assistência social. E eles vieram para o Brasil. E a lei se aplica não aos brasileiros, aos que estão domiciliados no Brasil. Assim como o ECA. Toda vez que eu falo assim, Estatuto da Criança e do Adolescente, não se aplica a brasileiro, se aplica a quem estiver domiciliado no Brasil. Então nós temos que trazer mecanismos de assistência social para quê? Fazendo um atendimento correto, as pessoas, primeiro, deixem de ser vítimas de tráfico de pessoas, deixem de ser enganadas, deixem de ser extorquidas, porque é o momento que apostar todas as fichas na persecução criminal, como apostamos até hoje, deu certo. Se não deu certo, por que agora vai dar certo, né? E eu acho que tem que... Não estou dizendo exclua. É os 4 P's os 4 P's do eixo do tráfico de pessoas. É a persecução, é a parceria, é a proteção e a prevenção. Porque senão você... mantendo situações de vulnerabilidade... O que é uma situação de vulnerabilidade? São áreas em que
habitam pessoas em que o Estado não protege. Sabe? O Estado tem que cobrir. Se ele não cobrir, vai ter áreas de vulnerabilidade e aí o crime organizado vai... É o lixo. É o lixo ali aberto, né? Para exploração. E tem só um ponto que eu ia falar e esqueci. A gente, no Brasil principalmente, a gente superestima muito a quantidade de imigrantes. O Brasil recebe uma quantidade de imigrantes irrisória, muito pequena, muito baixa. A gente dá conta, sim, né, se pensar só do ponto de vista de imigração, de receber essas pessoas tranquilamente. O grande problema é você tem, às vezes, concentração, que às vezes colapsam algumas cidades, que é o que aconteceu lá com Pacaraia. Isso. Mas se você tem uma governança ali de deslocamento interno, deslavação, etc, a gente recebe menos migrantes do que a Argentina, por exemplo. Daniel, uma coisa que me revolta é dizer, nossa, é um fluxo. Nunca mais vai ter. A gente não pode construir políticas circunstanciais. Claro. Teve do Haiti, teve. Agora o mundo ficou bom, não vai ter mais nenhum problema, né? E se não tivermos preparado, vamos mais uma vez ouvir medidas emergenciais. É falta de uma política estruturada, pública. né? Estruturada. Isso fica em segundo plano, né? Não se preocupa com isso. Gente, chegamos assim, nosso tempo acabou. A conversa é ótima. Sempre tem muito mais para ser dito sobre o assunto. Eu brinco que eu sempre subestimo, né? Eu acho que vai dar para falar tudo. Faltou coisas a serem ditas, mas eu queria que cada um de vocês, eu gosto sempre de pedir, deixe uma mensagem final sobre o assunto debatido. Vamos começar com o Daniel. Claro. Bom, eu acho que a gente precisa mudar um pouco a abordagem do fenômeno migratório para saber que é isso, as pessoas migram, as pessoas querem procurar, né, melhores alternativas pelos mais diversos motivos, e o que a gente precisa é aceitar isso, faz parte, é bom, migração é sempre boa, traz diversidade cultural, traz novas experiências, traz desenvolvimento econômico, inclusive. Então eu acho que isso tem que ser o norte para a gente tentar sempre lidar com essa questão. Isso evita também que a gente trate tudo de um ponto de vista mais criminal, né? Porque como dizem os ativistas, assim, não existe ninguém ilegal, não existe nenhuma pessoa ilegal, e a migração está nesse mesmo sentido. Luíse? Eu só quero agradecer a vocês pela oportunidade de estar aqui hoje falando desse assunto. Parabenizar a Jufesp, parabenizar o Daniel, inclusive pelo doutorado, né? Obrigado. Né? Parabéns. 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 E agradecer também ao meu querido amigo Fadigas por ter vindo aqui trazer a sua experiência tão rica, né, nesse assunto do tráfico de pessoas, adoção ilegal, a questão da criança e do adolescente, né, que vem aportar para nós aqui, né, na Federal, um mundo que nós não conhecemos muito bem, mas vemos aqui a grande intersecção que há com a competência federal, né? Sempre muito importante essa interação entre a Justiça Estadual e a Justiça Federal. Espero que ela só cresça, né? E eu, assim, em relação ao tráfico de pessoas, eu só queria pedir que a gente continue, sim, falando nisso. Apesar de nós termos o Dia Internacional do Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas no dia 30 de julho, que é quando a gente fala em tráfico de pessoas, um pouco antes e um pouco depois, no mês de agosto, nós estamos aqui gravando no mês de agosto, e dentro da campanha do Coração Azul, tal, que a gente continue falando nisso ao longo do ano também, né, e tratando das campanhas de prevenção ao longo do ano, porque não é só em agosto que a gente tem tráfico de pessoas, né? E é muito importante falar nisso, porque é um crime muito oculto, ele acontece de uma forma subreptícia, insidiosa, as vítimas não denunciam, e se a gente não falar, não alertar, mais vítimas vão acabar sendo produzidas aí por essa engrenagem do tráfico. É isso que eu queria dizer. Obrigada, Lu. Fadigas? Bem, inicialmente agradeço demasiadamente esse convite, foi uma maravilha estar aqui, e eu acho que como mensagem a todos e todas, eu sinto o seguinte: tanto nos planos nacionais de enfrentamento ao tráfico de pessoas, como até na própria lei e na convenção em menor escala, a questão da cooperação, sabe? Eu sou juiz de direito quase 30 anos, sei lá, e
parece que tudo é segmentado. O colega trabalhista olha o trabalhista, o colega estadual só olha aquela parte. A partir do momento que a gente enxergar, montar o mosaico e não enxergar de forma fragmentada, porque eu destaquei várias vezes, o crime organizado, tudo é mercadoria, mas para nós fazemos divisões como fosse hiper especializados. Eles são uma multinacional muito lucrativa, né? Exatamente. E eles têm uma visão holística do negócio. E a nossa é estratificada, né? Exatamente. A gente não, isso aqui não é verdade, é uma grande verdade, muito importante isso. Então, quando a gente conversar com o colega, né, não só por ofício, até eu costumo falar, você quer que a coisa não ande? Peça ofício. Por isso que eu prefiro pegar o telefone e ligar, não só com os colegas, os outros órgãos, porque através dessa cooperação a gente vai enfrentar o tráfico de pessoas e dar um tratamento digno a todos os migrantes que escolheram o Brasil como lar. Era isso. E tráfico de pessoas só se enfrenta em rede. Exatamente. Né? A gente precisa saber disso, integrar a rede. Gente, muito, muito, muito obrigada por terem aceitado o desafio, por virem aqui conversar com a gente. Nós vamos encerrar o nosso episódio agora, infelizmente, né? Nosso tempo acabou. Eu queria agradecer a todos os ouvintes que ficaram conosco até agora. Queria, de novo, mais uma vez, pedir que curtam o canal, se inscrevam, mandem sugestões de assuntos que nós possamos abordar aqui. A opinião de vocês é muito importante. Nós estamos o nosso Instagram é @ajufesp.oficial. Ali a gente também divulga bastante coisa interessante que a associação faz. E até a próxima. Muito obrigada.